Diga uma vez mais, diga o aposento mais alto. Eu preciso da estratégia de Deus para te ensinar isso. Por quê, cara? Porque nesses cenáculos, coisas fantásticas aconteceram. Se você ler a Bíblia com vagar, você vai entender que tudo, isso você já sabe, você que faz parte da NGC, que tudo que está escrito no Antigo Testamento é um tipo das coisas que se revelam hoje na gente. E a arte do Espírito Santo nos iluminar é enxergar isso. É entender que o Antigo Testamento, ele traz o Novo Testamento oculto dentro dele. E que o Novo Testamento traz o Antigo Testamento revelado. Então tudo que aconteceu no Antigo é um tipo. E a gente precisa saber extrair essas coisas. Extraí-las. É fantástico quando você consegue, sabe, extrair essas coisas, entender, porque tudo foi escrito para nosso testemunho hoje, agora, aqui, neste lugar. Você está pegando? Diga aleluia. Então, quando você percebe que durante a história da Bíblia, muitas coisas aconteceram no quarto de cima, está lembrando de algumas? Por exemplo, aquela viúva de Serepta, que constrói uma casa para o homem de Deus, porque ela sente no coração, ela vai no marido dela e diz: marido, cara, esse cara que passa aqui é um homem de Deus, ele não tem onde dormir. E eu senti no meu coração de construir uma casa para ele, aleluia. E ela constrói uma casa para o cara e é um quarto no primeiro andar. Você está entendendo isso? Que louco, né? Do nada, assim, uma casa. Mas a Bíblia continua contando a história dessa mulher. E diz que essa mulher tem um filho, mesmo já sendo idosa. E que esse filho, ele adoece. Provavelmente seja uma meningite bacteriana, porque a Bíblia diz que ele morre de dores de cabeça. E aí, essa mulher sai, vai lá atrás do homem de Deus, o mesmo que ela deu a casa. E aí esse homem de Deus vem no caminho, na direção dela. E quando ele chega naquele lugar, ele pega o filhinho dela morto e leva para o cenáculo de cima. E aí a Bíblia diz que ele deita em cima dele e o menino volta à vida. Desculpa, gente, algumas pessoas falam para mim assim: pastor, você parece que é meio materialista. E eu falo assim: por favor, acorda, não deixe o diabo te enganar. Você consegue desconectar o ato dela ter doado uma casa para o homem de Deus com a ressurreição do filho dela? Você consegue mesmo desconectar isso? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo, cara, desconectar os dois fatos. Você está pegando? Quem está entendendo? A Bíblia fala de um cenáculo quando Jesus ia preparar a primeira Santa Ceia. Põe aí para mim Marcos capítulo 14. Põe aí para mim Marcos 14, verso 12. E aí diz assim, ó, é isso que eu quero que você guarde. Esse é o nosso texto base, tá? Para essa série. Começa hoje a série. Diga aleluia. Vários domingos eu vou pregar sobre isso. O aposento mais alto. E aí, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia sacrifício do cordeiro pascal, disse, volta filho, volta, o 12. Disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Agora sim, vira. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vocês vão à cidade e sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro d'água. Um homem carregando um cântaro d'água. Meu Deus, você talvez não tenha pego, mas sabe, vira, vou mostrar o texto, vira mais um. Seguiu. Você pode dizer para o irmão do seu lado: segue o homem com a água. Fala para ele. Olha, seguiu. E diga ao dono da casa onde esse homem entrar, o mestre pergunta: onde é meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Vira. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Cenáculo é no andar de cima, sabe? Então, eu começo a entender que esse aposento mais alto a gente encontra quando a gente encontra o homem carregando a água. Um dia eu encontrei o homem carregando a água.
E você precisa encontrar o cara que está carregando a água que mata a tua sede. Um dia eu encontrei um cara que estava carregando o cântaro d'água que matou minha sede. E eu segui esse cara. Sabe o que aconteceu? Eu fui parar no aposento mais alto. Esse cenáculo aqui, e entenda bem, é um lugar mobiliado e pronto. Não é um lugar que você vai ter que orar, que vai ter que fazer campanha, que vai ter que subir no monte, que vai ter que... Não, é um lugar mobiliado e pronto. É um lugar que você não mobiliou, mas ele está mobiliado. É um lugar que você não preparou, mas ele está preparado. Deus te leva para um lugar pronto, cara. Você está entendendo? Pastor, como é que eu chego nesse lugar? Você tem que encontrar o homem que está carregando a água. Um dia eu encontrei o cara que estava carregando a água que matava a minha sede. Sabe o que eu fiz? Eu segui ele. Eu sigo ele até hoje, cara. Não importa o que aconteça, eu sigo esse cara. Sabe por que ele me leva para o quarto mais alto? Você entende? Você está comigo? E esse lugar é um lugar pronto. É um lugar profético. Uma vez, quando eu estava construindo uma das igrejas do meu ministério, não foi essa aqui não, sabe por quê? Eu falei isso de manhã. Essa igreja aqui, eu cheguei num ponto, e eu espero que você entenda isso, que Deus vai nos tratando, sabe, nesse relacionamento de fé, que aquilo que para você hoje é uma luta absurda, acredite em mim, se você continuar, amanhã isso não vai ser nada para você. Quando você passar por isso, você vai tirar de letra. Você está entendendo? Eu lembro quando há 20 anos atrás, a força, a luta que era para eu exercer fé para 20 mil reais. Cara, era uma loucura, e eu jejuava, eu fazia campanha, eu chorava, eu gritava, e aí, pum, chegava para 20 mil. Hoje, é muito mais simples para mim exercer fé para 200 mil do que era para 20 mil naquele tempo. Porque a gente vai crescendo em fé, você entende? Os problemas estão parados, mas você está crescendo no conhecimento e o entendimento da operação. Diga aleluia para isso. Isso é profético. Então houve um tempo que eu me lembro que, cara, estava uma luta danada. Para você ter uma ideia, cara, só tinha metade do altar construído, a outra metade faltava o tijolo. Faltava o tijolo. E eu estava orando, num bairro muito pobre daqui de São Paulo, bairro dos Pimentas. E aí eu estava orando. E aí Deus falou comigo de madrugada, naquele meio altar. Deus falou comigo. E Ele falou comigo assim, se aquieta. Porque eu não vou parar até que eu termine. E aí eu lembrei, por isso que é importante você conhecer a Bíblia, que isso é um texto de Ruth. Ruth capítulo 3, verso 18. Ela chega meio agoniada perto de Noemi, dizendo o que vai acontecer, porque eu sou aquela maldita. Você entende? Talvez você não pegue a essência da história de Ruth, mas Ruth é uma moabita. E o moabita não pode sequer pisar nas terras de Israel, porque Moab é um povo maldito para o israelita. Por quê? Porque ele é o fruto do incesto. Moab foi gerado do fruto do incesto das filhas de Ló com Ló. Quando Ló sai de Sodoma, que explode tudo, as filhas dele acham que acabou o mundo inteiro, elas embebedam o pai e copulam com o pai, para gerar uma descendência para o pai. Então, aquele povo de Moab foi gerado de um incesto. E para os israelitas, eles são malditos. Então veja, Ruth volta com Noemi agora. Ruth, a maldita. Mas aí ela casa com o homem mais rico da terra, Boaz, o mais importante e rico, o remidor. Aquele que remiu ela para dentro da bênção. Você entende que isso é um tipo, como eu falei para você, de nós. Nós somos a igreja do mundo. Nós não somos judeus, nós não temos pedigree judaico. Mas nós somos os malditos do mundo que casamos com um cara que nos botou para dentro do povo, na posição de honra e de herdeiros da maior fortuna. E Ruth, naquele momento de agonia, ela vira e diz: o que eu faço, Noemi? Eu não sei o que fazer. Se o povo se quer me pegar, pelo menos pedindo esmola, eu serei apedrejada. E Noemi manda para ela assim: espera, minha filha, até que tu saibas em que darão as coisas, porque aquele homem,
o homem que casou com você, o homem que te tirou da maldição e te inseriu na família de Deus, ele não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Cara, eu estava no altar e Deus falou isso comigo. Ele disse: para de espernear. O cara que te remiu e casou contigo, ele não vai descansar até que ele resolva esse caso. Cara, eu chorava que nem uma criança. E eu disse: aleluia, eu sou casado com o melhor. Eu me casei com o melhor. Diga aleluia, diga aleluia. Ele te inseriu, ele me inseriu na família dele. E isso é uma profecia, sabe? É profético. Eu quero te ensinar isso. Hoje eu vou te ensinar isso. Então agora, mais uma vez, profeticamente, balança teu irmão e diz para ele: se prepare. Fala para ele. Veja o que a Bíblia diz para a gente. Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Veja o que a Bíblia fala para a gente. Ela diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades, mobiliadas e prontas. Opa, pastor, o senhor errou, não é isso que está escrito ali? É isso. Você entendeu? Olha que legal. Cidades que tu não construístes. Não, presta atenção, vira. Casas cheias de tudo que é bom, mas mobiliadas e prontas. Pega. Poços abertos, que tu nunca cavou uma pá. Vinhas e olivais, que tu também não plantou. Quem está entendendo isso aí? E tu vai comer e vai te fartar. Vira mais um, só mais um. Guarda-te para que não esqueças que foi o Senhor quem te tirou daquele lugar, que foi o Senhor que te deu a terra, que é Ele quem está fazendo. Cara, eu começo a entender isso, porque algumas pessoas pensam: pastor, o senhor está querendo o quê? Chegar a fazer uma apologia à vagabundagem, a não trabalhar? Não é isso que eu estou falando. Porque quando Jesus manda os discípulos seguirem um homem que carrega água, que eles chegarão num cenáculo espaçoso, imobiliado e pronto, ele diz: ali façam os preparativos. Então nós ainda temos um preparativo para fazer, diga aleluia. Mas nós não somos responsáveis pela prontidão e a bênção. Nós não somos os responsáveis pelo resultado. Nós temos os preparativos para fazer, mas é Deus quem é responsável pelo resultado. Cara, por isso que eu resolvi me conectar com Ele, entende? Porque como o homem não foi criado para ser responsável pelo resultado, o homem nunca foi criado para isso. O homem foi criado para fazer, mas ele nunca foi criado para depender de seus feitos. Satanás levou a gente, exatamente a humanidade, a essa sufocante dependência dos nossos feitos, que é o que tem gerado as grandes doenças, sabe, de homens e mulheres funcionando mal. Se você lembrar, 20, 30 anos atrás, mal se falava de depressão, porque síndrome do pânico não existia. Alzheimer ninguém nunca tinha ouvido falar. E essas doenças patológicas, elas estão aparecendo porque o homem tem funcionado mal, ele tem esquecido essa aliança. Ele tem esquecido a forma correta como Deus nos criou. Quer fazer os preparativos? Sim, cara. Eu preciso amar as pessoas com ágape, eu tenho pregado isso aqui. Hoje a maior nação do planeta são os dos desviados. E essas pessoas são desviadas, elas arrumam desculpas em comportamentos pastorais, em comportamentos eclesiásticos. Ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, mas na verdade o âmago dessa separação da igreja é a frustração de não ter experimentado resultados. O homem que não experimenta resultados não estará aqui amanhã. Porque Deus é um Deus de resultados, cara. A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz assim, veja, Hebreus 11, 6,
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Número 1, é preciso a gente acreditar que ele existe, senão tudo que a gente faz é para a parede. Mas veja a segunda parte. E que ele é galardoador, ele resolve os problemas daqueles que o buscam. Você consegue entender que estão sem resultados? Aí você vê pessoas se afastando da igreja porque elas têm um conhecimento vasto sobre a palavra, mas elas não têm feito os preparativos. Elas não têm ágape no coração, o amor determinado, baseado num caráter que ama todo mundo, independente do mérito. Eles não têm no seu coração a conexão financeira com Deus, de trazer a primeira parte e humilhar esse deusinho miserável aos pés do Senhor. Porque a igreja nasceu assim. E aí as pessoas, cara, inventam um monte de argumentos. Não, porque isso é da lei, porque isso não é da graça, porque isso é de não sei o quê. Eu digo, peraí, a igreja nasceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, naquele cenáculo, diga cenáculo. Opa, é um aposento no andar superior. A igreja nasce, e sabe que cenáculo é aquele? O mesmo que o homem com um cântaro de água levou eles para fazer a ceia. Veja como é importante seguir o homem. Se você é visitante aqui e frequenta outra igreja, não esqueça o que eu disse, o seu pastor é o homem com cântaro, siga ele. Siga ele, ele vai te levar para o aposento superior, cara. E é lá que cará acontece. Cará é uma palavra hebraica que significa conexões de ouro. Deus te colocar no lugar certo, na hora certa, na frente das pessoas certas. Honrado como rei. Você está entendendo isso? Só que cará só acontece no aposento superior. Se você não estiver lá, não consegue acontecer esse start. Porque esse start só acontece lá. Só lá que isso acontece. A grande verdade é que está tudo pronto. Fazei ali os preparativos. Você tem que viver dentro desse lugar. Você entende? Então nós temos que entender que o cristianismo, ele não é faça, faça, faça. O cristianismo é feito, feito e feito. E ele não é uma obra para você fazer. Ele é uma obra para você crer. Porque está consumado. Você está pegando? Eu chego a lhe dizer, isso é radical. Quando você descansa, Deus trabalha. Mas quando você trabalha, Deus descansa. É como se ele dissesse, não dá para trabalhar dois. Sabe por que não dá para trabalhar dois, cara? Porque se Deus tivesse feito 99,9% da obra e deixasse para você fazer míseros 0,01, você passaria a eternidade inteira enchendo o saco dele, se gloriando desse 0,01. Porque ele sabe o que tem dentro do homem. Tem uma passagem, João, eu usei de manhã, João capítulo 2, verso 24, eu acho. João 2, 24. Põe o 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia. Você entende que é preciso ver sinais? Vira mais um. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. Não vê o próximo. Ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ele construiu o homem. E ele sabe o que tem dentro. Você consegue entender? Por isso que ele fez tudo. Põe aí, Colossenses capítulo 1, verso 12. Vamos lá? Vamos dar um passo à frente. Quando eu percebo que vocês pegaram, a gente dá um passo à frente. Dê um glória a Deus, dê um glória a Deus. Vocês acabaram de ser promovidos, vamos um passo à frente. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai, que vos fez. Agora você opera na primeira pessoa, diga, me fez.
Não, diga, me fez. Diga, me fez idôneo. Primeiro vamos entender a complexidade dessa palavra idôneo. Culto com o pastor Sebastião também é cultura. A complexidade da palavra idôneo. Idôneo significa merecedor. Idôneo significa digno. Idôneo significa qualificado. Idôneo para é merecedor de. Agora legal, ele me fez. Não, esse celular aqui, eu não posso fazer merchan, mas a fábrica fez esse celular. Você entende? Que um dia a fábrica pegou todos os componentes, botou numa linha de montagem e a fábrica fez esse celular. Ela fez. Repita, diga, ela fez. Então, esse celular foi feito e agora ele existe. E aí, quanta força ele fez para ser feito? Nenhuma. A fábrica fez. Você está pegando? Quando você entende o significado e a complexidade da palavra idôneo, e você volta a ler, dando graças ao Pai, que te fez isso tudo, você entende que não tem nenhuma participação de força sua. Deus me fez qualificado. Deus me fez merecedor. Deus me fez digno. Deus me colocou nessa posição. E assim como quando ele construiu o homem lá no Éden, e ele fez o sol, e ele fez o mar, e ele plantou o jardim, e o homem não participou de nada, não pegou numa colher. Agora no sexto dia ele cria o homem. Eis que é muito bom. E ele sopra o espírito dele dentro do homem. O homem se torna um espírito falante, nefresh. E ele pega esse homem, põe dentro do jardim e diz: você não teve que bater nenhum prego numa banana, mas agora você usufrui de tudo. Diga aleluia. Você entende? Essa é a perfeita vontade dele, porque essa foi a do princípio. Tudo pronto e ele te coloca no meio. Diga glória a Deus. Tudo pronto. Então você veja que agora na restauração, ele te fez idôneo para que você possa participar da herança dos santos na luz. Quando eu prego essa mensagem, depois desse entendimento, algumas pessoas chegam para mim frustradas. Você tem que ver, cara, as pessoas vêm frustradas e dizem assim: ora, pastor, tudo bem, eu entendi o que o senhor falou, faz sentido, porque a gramática portuguesa, ela não pode ser defraudada. Mas então o que eu faço? Você vê que louco? Jesus sabe o que tem dentro do homem. Ele não consegue só receber. A mente dele precisa ser tratada. Porque ele não consegue ser abençoado, ele quer merecer a bênção. E Deus fala: cara, eu sei o que tem dentro de você. E se eu te der 0,01% para fazer, eu vou ter que te aguentar a eternidade inteira se gloriando disso. Por isso que Deus diz: eu não divido minha glória com ninguém. Eu faço, você recebe. E o cara insiste: pastor, mas eu tenho que fazer algo. Eu digo: então leia com cuidado a passagem. Leia. Qual é a sua parte? Leia a primeira frase: dando. Muito bem, essa é a sua parte. Agradeça. Por isso que Paulo repete várias vezes nas cartas: em tudo dai graça, em tudo agradeça, em tudo agradeça. Você já agradeceu hoje? Levante suas mãos, diga assim: obrigado, meu Pai. Diga aí, diga com fé, diga: obrigado, meu Pai. Dê um aplauso bem forte a ele, dê. Obrigado, Pai, isso é gratidão a Ti. Agora veja o que eu vou lhe mostrar. Você está aqui? Então veja, há algo que Deus faz em nós, que é nos transformar em justiça. É a nova criatura, merecedores, idoneidade. Mas não para aí. Não é só algo que Ele faz em nós. Vira mais um. É um lugar para o qual Ele nos leva.
Peraí, pastor, me ajuda. Então veja, é algo que ele faz em você e um lugar para o qual ele te leva. Ó, transportou. Você está lendo? Está lendo? Esse é o cenáculo mais alto. Esse é o lugar do qual eu quero falar hoje. Você está entendendo? Porque existem legalidades, existem as leis de uma nação, é o que nós mais vemos hoje aí, pessoas que cometem crime numa nação e correm para as outras, e aquela nação não pode imputar penalidade sobre ele na outra nação, porque as regras da outra nação são diferentes da dele. Então ele só pode ser penalizado se ele for deportado de volta, mas se ele continuar lá, as leis dessa nação não pode infringi-lo. Está entendendo o que Jesus fala? O Espírito Santo diz, ele não só te fez idôneo para participar e você tem que dar graça, como ele te transportou para um lugar onde a autoridade máxima é a de Jesus. O império das trevas não opera mais. E se você não entender isso, você vai ser uma nova criatura aqui. Pastor, o que significa ser uma nova criatura aqui? Significa ser uma nova criatura inoperante, significa ser uma nova criatura vulnerável, significa ver o que nós temos vendo pelo grupo cristão espalhado pelo mundo, currais de salvos, onde pessoas têm a vida mais desgraçada do que as do mundo, mas quando morrer vão para o céu. Porque elas estão dentro das leis onde Satanás manda, entende? Uma vez Jesus Cristo falou para eles, poucas horas antes de ir para a cruz, ele disse, filhos, o príncipe desse mundo está chegando. Ele estava falando de Satanás, é ele quem tem autoridade aqui. Mas Jesus diz assim, mas ele não tem nada em mim. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando assim, eu não sou desse mundo, então as leis dele não me atingem. Ele está vindo. Não, você não está entendendo. Às vezes as pessoas elas se enrolam com essa parada de que filhos do inferno detêm uma grande quantidade de... Põe aí para mim, Lucas capítulo 4, verso 6. Às vezes as pessoas se enrolam com isso. Pastor, mas por que aquele pecador tem tanto dinheiro? Eu digo, sabe por quê? Porque toda a riqueza, o ouro, a prata e as pedras preciosas foram entregues ao homem. A autoridade do homem, domine sobre tudo, foi a ordem de Deus. Quando o homem virou as costas para Deus, para servir as vicissitudes de Satanás, do seu próprio entendimento, e nós fazemos isso hoje quando nós roubamos o dízimo e servimos a nosso próprio intelecto sem entender a vida. Satanás ganhou o direito de dominar a riqueza. Então olha que absurdo, ele leva Jesus ao alto de um pináculo e diz para Jesus, está vendo a terra? Está vendo? Jesus diz, estou. Está vendo toda a riqueza dessa terra? Jesus diz, estou. Ele vira e diz assim, olha, eu te dou toda essa autoridade, toda essa riqueza e glória. Por quê? Olha, leia o resto. Porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Quando isso se revelou ao meu coração, foi fácil para mim entender os filhos do demônio detendo tanta quantidade de dinheiro. Mas entendendo também que eles vão ter que prestar conta disso ao dono que deu a eles. A fonte é má. O dono dessa riqueza que entregou isso a eles veio roubar, matar e destruir. E essa é a natureza dele. Então você pode esperar que ele vai chegar na hora de roubar tudo. Por isso que Abraão levanta as mãos ao Senhor e entrega o dízimo de tudo a ele. Você lembra disso? Você consegue lembrar? Consegue? Gênesis capítulo 14, no verso 18. Abraão está voltando da maior batalha dele. E aí aparece o sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha que legal, vira. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Altíssimo que possui os céus e a terra. Ele diz, seja abençoado pelo verdadeiro dono. Vira mais um. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus adversários nas tuas mãos. Então Abraão responde a isso como? Pega a primeira parte de toda sua riqueza. E era muita coisa, viu, irmão? E ele leva e entrega na mão do sacerdote. Toma! Vira mais um. Então disse o rei de Sodoma, Bera, príncipe das trevas, simbolizando Satanás nesse momento. Pessoas que não se cadenciam com Deus, em vínculo e conexão financeira, elas acabam perdendo o mais importante. Deus diz, não,
fica com as pessoas protegidas por mim e me dá a primeira parte da renda que eu ponho na tua mão. E Abraão vira e diz assim, olha a palavra de Abraão, vira mais um. Abraão respondeu, não, eu já levantei a mão ao dono de tudo. Eu já fiz um pacto com ele, não tem mais negócio contigo. Você está pegando, cara? Eu espero que você esteja entendendo. Isso não é passividade. Você acreditar que quando você para, Deus faz, não é passividade. Isso é uma declaração expressiva e ativa de confiança e reconhecer que só Deus pode fazer. Eu quero falar para você que tudo aquilo que você constrói com a sua mão vai passar, irmão. Porque tudo que o homem faz é abalável e não é duradouro. Mas aquilo que Deus te dá é eterno. Existe uma passagem que o próprio Deus fala. Eu usei isso hoje de manhã, Hebreus capítulo 12, no verso 25. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a palavra revelada é só para os inteligentes. Sabe, Satanás colocou na cabeça das igrejas que a fé é o holocausto da inteligência, mas não. Foi ele quem colocou a inteligência dentro da gente. Ele quer usar essa inteligência iluminada. Tem pessoas que dizem a fé é um mergulho na escuridão. Eu falo, não, é um voo na luz inacessível. A tua mente nem é capaz de alcançar sozinho, se você não tiver a ajuda do Espírito Santo. Por isso, preste atenção, Deus diz assim, olha, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Ele está falando com a igreja. Tem um que fala com a gente, diga aleluia. E ele diz, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. E ele está falando do povo, quando saiu do Egito, que tinha Moisés como porta-voz. E quando eles rejeitavam falar com Moisés, eles se ferravam. E Deus diz, agora vocês, a igreja, vocês têm uma inspiração do céu. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos inspira. Porque o Novo Testamento não fala mais de obediência cadenciada a regras, usos, costumes e mandamentos. O Novo Testamento fala de inspiração, de um Deus dentro de nós, nos dando direção, nos mostrando o caminho. E aonde dá o próximo passo? E ele diz assim, vira mais um, vira. Aquele cuja voz abalou então a terra, está falando do Monte Sinai, quando Deus desceu lá, começou a falar que a terra tremeu, o monte se rachou, as fendas se despedaçaram, e o povo correu e meteu a cabeça dentro da terra, feito avestruz, com pânico. E ele diz, porém ele promete dizendo, Deus promete, ainda uma vez por todas, eu vou fazer abalar de novo a terra e o céu. E eu acho isso louco, porque isso é uma palavra do próprio Deus, dizendo, eu farei abalar. E eu encontro pessoas que construíram coisas abaláveis, de repente desesperadas, subindo no monte, fazendo declarações, está amarrado, está amarrado, está amarrado. E eu percebo, digo, opa, dessa vez não vai funcionar, filho, porque é o próprio Deus que está abalando. E as pessoas dizem, está abalando porque ele quer me tirar. Eu digo, nunca, ele nunca é extrator, ele sempre é doador. Então ele não quer te tirar, ele quer trocar. Veja, 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 ele não quer te tirar, ele quer trocar. Pastor, pelo amor de Deus, ele quer trocar o quê? Vira mais um. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaláveis. É isso que está escrito no texto original. Como tinham sido feitas, feitura humana. Tudo que o homem faz está passando. Eu te contei aqui de manhã, eu me lembro, eu fui a Recife, depois de muitos anos sem ir, onde eu morei muitos anos. Cara, eu não sabia mais andar. Os lugares que tinha cruzamento, agora era viaduto, onde tinha que dar a volta, agora era túnel. E eu disse, caramba, e aí Deus falou comigo, tudo nessa terra que o homem fez está passando. Essa cadeira que você está sentado parece nova aos olhos humanos, mas ela já está apodrecendo. Porque tudo que o homem faz está passando, feitura, tudo que é feito está passando. E Deus diz assim, eu quero abalar e remover as coisas que são abaláveis, para que coisas que não são abaláveis
se estabeleçam. Então Deus não quer extrair. Ele não é tomador, Ele é doador. Ele quer trocar. Diga aleluia, diga aleluia. Pastor, trocar o quê? Vamos lá, vamos lá. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo dor nenhuma. Eu estou cheio de disposição. Então eu sou curado. Essa cura é abalável ou inabalável? É abalável, porque basta vir um sintoma. Deus quer retirar isso. Agora veja, pelas pisaduras de Cristo, eu sou curado. Isso é abalável ou inabalável? Isso com dor, com febre, com vírus, não pode ser roubado. Então Deus quer tirar o que é natural para estabelecer no final dos tempos. Vamos lá, vamos lá. Pastor, eu sou próspero. Por que eu sou próspero? Porque eu tenho um cartão Black ilimitado e 10 milhões guardado na conta, na aplicação. Eu sou próspero. Isso é abalável ou inabalável? Meu Deus, a gente sabe mais do que nunca, os empresários muito mais ainda. É só um vento, irmão. Vai tudo. Agora veja. O Senhor, meu Deus, através da minha fidelidade e conexão, suprirá cada uma das minhas necessidades em glória, por sua riqueza em Cristo. Isso é abalável ou inabalável? Cara, isso com dinheiro, sem dinheiro, na hora boa, na hora ruim, se o dólar sobe, se o dólar desce, a bolsa quebra, se a guerra explode, isso é inabalável. Você está pegando? Eu estou feliz, pastor, por quê? Porque eu comprei meu carro novo. Isso é abalável ou inabalável? Irmão, só precisa você fazer a manobra ali e passar aquele ônibus do inferno que desce. Tem um ônibus aqui que vem do inferno, que ele desce aí na frente. Estou falando a verdade, tomem cuidado. Ele vem do fundo do calabouço do inferno, a 200 por hora. Só precisa isso. Levou à frente do carro, lá vai a alegria. Lá vai a alegria. Acabou a alegria. Agora veja. A alegria do Senhor é a minha força. Isso é abalável ou inabalável? Isso é inabalável. Com carro, sem carro, com grana, sem grana, eu estou feliz. Você entende que Ele quer trocar? Então é bom que você não esteja estabelecendo para os últimos dias coisas abaláveis, fundamentadas na tua feitura, porque o próprio Deus prometeu que vai trocar essas coisas. Ele é fantástico. Você entende? E eu, já malandro que sou, já abri mão de tudo que é abalável, irmão. E já estou construindo tudo. Olha, para que coisas que não são abaladas permaneçam. Vira mais um. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com temor, fundamentando nossas conquistas no sobrenatural, onde é Ele que mobilia e prepara o cenáculo e te põe lá dentro, para que você faça só os preparativos. Diga aleluia, diga aleluia. Então você continua cumprindo o princípio do dízimo, você continua amando o ágape, você continua perdoando o inimigo. E aí Ele constrói um reino inabalável, de coisas que o diabo, o inimigo, não pode mais tocar. É isso que Ele quer para nós. Você está entendendo o que Ele quer para nós? Por exemplo, você vai falar do salmo mais poderoso da Bíblia. Qual é? O Salmo 91. Até endemoniado tem a Bíblia aberta em casa no Salmo 91. Chega a amarelada a página, o resto é tudo colado. Ele pensa que aquilo protege ele. Mas é mentira, você sabe que é mentira. Porque a Bíblia é só tinta no papel. Ela só tem poder quando ela é revelada no coração do homem. Compreende isso? Muito legal. Mas o que diz o Salmo 91 com suas maravilhosas promessas? Põe aqui para mim, Salmo 91, verso 1. Preste atenção.
O que habita no esconderijo do Altíssimo, veja, um lugar. A sombra do Onipotente descansa, um lugar. Veja, não é só ser nascido de novo, é ser transportado para um lugar. Aí veja, vira mais um. Diz ao Senhor, meu refúgio e baluarte, Deus meu, em quem confio. Você entende? É um lugar. E não é uma prática de passividade comodista, mas é uma expressão de confiança. Esse descanso. Eu confio no meu Pai. Agora veja, depois disso vem promessas poderosíssimas, as mais poderosas sobre proteção. Você entende? Ele diz, darei ordem aos meus anjos para que guardem tua entrada e tua saída. Praga nenhuma chegará na tua casa. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, mas tu não serás abalado. Ele diz, eu darei ordem aos meus anjos para que te guardem, para que teus pés não tropecem em pedra. E todas essas promessas é para todo mundo? Não. É para aquele que está, volta para o verso 1. É aquele que está em um lugar. Por isso que hoje eu começo, pedia muito a Deus, eu falei, Senhor, me dá uma estratégia para ensinar para eles esse aposento mais alto onde nós temos que estar. Esse esconderijo do Altíssimo. Um lugar em Cristo onde nós estamos escondidos, cara, dessa maldição. E eu tenho muito para falar para você a respeito disso, sabe? E como é que nós nos assentamos lá? Bem, na verdade, nós não nos assentamos lá, nós já estamos lá. Todas as promessas que falam sobre assentar nesse tal lugar elevado, elas estão no pretérito perfeito, que significa uma obra concluída, que nada mais pode ser feito. Você já está sentado lá. Cristo já te colocou nesse lugar. E você não tem nada que você possa fazer para sentar lá. Porque você já está lá e foi Cristo que te colocou. Agora vê que louco, não tem nada que você possa fazer que te derrube de lá. Porque foi Cristo quem te colocou lá. Isso então precisa ser uma organização da nossa mentalidade. Nossa vida de pensamentos tem que começar a entender esse nosso lugar. Esse lugar onde nós estamos. Veja Efésios capítulo 2, no verso 4. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, presta atenção. Fala para o irmão do lado, presta atenção, irmão. Fala para ele. Vai virando. Estando nós mortos em nossos pecados. Eu gosto dessa passagem, sabe por quê? Porque não é que nós estávamos mal. Não é que você está caído, pastor, estou mal, eu menti, eu pequei, eu adulterei, eu roubei, eu matei. Não. Ele diz, estando mortos. Se você fofocou, morto. Se você matou, morto. Se você cobiçou, morto. Fantástico. Não tem o melhor do que o outro. Estando mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Viva! Viva! É uma questão de vida, não é uma questão de conserto. Não é uma questão de errado e certo. É uma questão de morto e vivo. Vê se você pega. Não é uma questão de errado e certo. Por isso que a igreja fica aí feito criança, feito bebê, um julgando o outro. Não é uma questão de errado e certo. É uma questão de morto e vivo. E Ele nos deu vida. Ele nos tirou da morte e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, não é algo que você faz, mas é um favor que você não merece, que Ele te alcança. Vira. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Nos ressuscitou. Veja, não é uma questão de estar melhor. Deus, pela fé, te colocou naquela cruz e te matou em Cristo, para que na ressurreição, 3 dias depois, você nascesse, entende? Naquele momento começa a tua verdadeira história. Na ressurreição começa a tua verdadeira história e o teu propósito. É onde começa a tua história verdadeira. Ele nos ressuscitou, agora olha que legal, e nos transportou para um cenáculo. Você consegue pegar? Uma vez eu li na Bíblia. Foi um dia muito ruim na minha vida. Muito ruim esse dia foi. Porque eu estava lendo a Bíblia, eu li na Bíblia Jesus falando assim: ninguém subirá ao céu, senão aquele que do céu desceu,
Cara, foi um dia muito ruim para mim. Porque, como eu tenho um chamado de mestre da palavra, aquilo saltou aos meus olhos, eu falei, então, eu estou ferrado. Então existe um engodo muito grande aí. Porque a palavra não pode falhar e diz que só sobe ao céu quem do céu desceu. Eu não desci do céu. Cara, aquele foi um dia muito ruim para mim. Muito ruim. E quando eu aquietei meu coração, eu pude ver, sabe, sentir o meu pai rindo da minha cara. Porque eu achava que sabia muito. E aí Deus falou para mim assim, filho, se você pegar esse papel e colocar dentro dessa Bíblia, e você jogar essa Bíblia dentro do rio, esse papel vai afundar junto com a Bíblia. Eu falei, sim. Isso se assemelha à morte. Mas suponha que essa Bíblia, depois de um tempo, boie. Esse papel vai boiar junto com a Bíblia. Eu disse, sim. Ele disse, isso simboliza a ressurreição. Nenhum de vocês era capaz de morrer, porque vocês não podem vencer a morte. Vocês morreram dentro dele. Nenhum de vocês podia ressuscitar, porque vocês não são geradores de vida. Vocês ressuscitaram dentro dele. E se você pegar essa Bíblia que boiou agora e levar ela para a montanha mais alta do planeta Terra, o papel vai junto. Aí eu voltei à palavra quando ele disse assim, ninguém subirá ao céu senão aquele que do céu desceu. Eu disse, tudo bem, eu posso ser que eu não suba, mas eu posso estar dentro dele. Está pegando, cara. Aí mais uma vez Deus me fez ser humilde e entender que não era eu. Você está entendendo? Veja, vê se você consegue. Você está vendo o papel? Agora está. Diga, eu estou. Agora você está vendo o papel? Não. Agora você está vendo o quê? A Bíblia. Mas o papel está aqui nela. Mas você só vê a Bíblia. Colossenses capítulo 3, no verso 1. Diz assim, vê se você entende. Eu gosto que tudo que eu falo tem que ter um verso. Colossenses 3, verso 1. Vamos prestar atenção aí na mesa. Portanto, se você foi ressuscitado, se a Bíblia boiou e você estava dentro, juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Preste atenção. Vira. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Mais um. Porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo. Você está vendo o papel? E se você quiser ver o papel, você vê o papel? Não, você vê a Bíblia. Assim é Deus quando Ele tenta te ver. Ele não consegue te ver. A sua vida está escondida dentro de Cristo. Sabe? E quando ele, mesmo que ele tentasse te negar, ele não pode. Porque não é você, é Cristo. Pastor, mas ela não merece. Mas ele só vê Cristo. E Cristo merece. Consegue entender isso? Não é mais se você merece ou deixa de merecer. Não tem mais a ver se eu mandei bem ou mandei mal. Agora tem a ver se Cristo merece, porque eu estou dentro dele. E ele merece. Então quando eu tomo essa posição, você entende que eu recebo a bênção, mas a glória continua sendo dele. Você consegue entender? Quem está pegando? Diga aleluia. Quem está pegando, diga aleluia. É importante que a gente entenda isso. Então, estamos e usufruímos do cenáculo quando nós guardamos uma consciência revelada e inabalável dessa verdade. Preste atenção. Volta um. Mais um. As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Por isso que Paulo emenda e diz assim, eu vou voltar lá, Efésios capítulo
2, verso 6. Juntamente com ele nos assentou, nos ressuscitou e nos assentou no céu. Isso é importante, cara, porque Satanás ele tem uma regra, sabe? Poucas horas antes de Jesus ir para a cruz, ele disse para os discípulos dele assim: gente, o príncipe desse mundo está chegando. E os discípulos fizeram uau, porque ele estava falando de Satanás. O príncipe desse mundo está chegando. E os discípulos... Aí ele disse: fica tranquilo, porque ele não tem nada em mim. Eu fui estudar isso. Ele disse: eu não estou no território dele. Entende? A regra dele não pode me alcançar. O câncer dele não pode me adoecer. A Covid dele não pode pegar em mim. A miséria dele não pode chegar na minha casa. Ele não tem nada em mim. Por isso que Jesus faz aquela oração sacerdotal de João 17. Põe aqui no verso 14. E ele começa a falar assim, ó, João 17, 14, quando Jesus ora pela igreja, ele diz: eu lhes tenho dado tua palavra, e o mundo teve ódio deles, porque eles não são do mundo. Entendeu? Entendeu? Tá pegando? Eles não fazem parte desse mundo, as regras desse mundo não podem alcançá-los. Como também eu não sou, eles estão dentro de mim, eu tirei eles daqui. Lembra? Ele te fez idôneo e te tirou da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Transporte. Ele te levou para o cenáculo. Eu quero te dizer que você pode ser nascido de novo. Se você está tentando impor a autoridade a Satanás daqui para aqui, espero que você tenha entendido esse daqui para aqui. Se você está aqui e tentando usar a autoridade da nova criatura aqui contra o príncipe daqui, não vai funcionar. Pegou? Não vai. A única oração que funciona, a única determinação de que funciona, o único decreto que funciona é o que vem do céu para a terra. Dos crentes que têm a revelação, que estão no cenáculo, que eles agora estão no nascimento da igreja no cenáculo. Os crentes que têm a revelação de que estão assentados no céu à direita de Deus dentro de Cristo. Os crentes que têm a revelação que falam com Satanás do céu para a terra. Só esses vão exercer e funcionar. Só esses vão funcionar. Você está pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Cristo vos redimiu. Ele vos colocou em um lugar e Ele fez isso através da cruz. Guarda isso. A cruz não é dessa terra, ela é atemporal. Tudo que é dessa terra está sujeito ao tempo, como eu disse, está envelhecendo e apodrecendo. Mas a palavra nunca passa, porque ela não é da terra. Ela não faz parte daqui. A cruz nunca passa, porque ela não é da terra. A cruz foi estabelecida na terra na plenitude dos tempos. Quando todos os tempos, a linha do Cronos convergeu em um único lugar. Por isso que quando a cruz aconteceu, todo mundo que viveu antes dela foi salvo. Todo mundo que viveu durante ela foi salvo. E todo mundo que viveu depois dela foi salvo. Diga aleluia. Porque ela é atemporal. E se a cruz não tivesse funcionado, Cristo não poderia estar sentado no céu. Você entende? Põe aqui, Hebreus capítulo 10, verso 11. Vê se você entende. Hebreus 10, 11 diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. O interessante é que aqui falta uma palavra, porque você não precisa nem ir para o grego. Se você pegar a King James americana, a Rei Tiago americana, King James, você vai ver que aqui tem uma palavra stand, que significa em pé. Porque naquele lugar não tinha nenhuma mobília de assentamento, nem um banco, nem um puff, nem uma cadeira, nem um sofá, não tinha. Porque o sacerdote ficava dia após dia em pé, porque o trabalho nunca acabava, entende? Ele não podia descansar, porque o serviço sagrado oferecia muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais, que resolviam, porque eles cobriam, e no outro dia tinha mais pecado para cobrir, e eles nunca se assentavam. Agora veja que legal, vira mais um. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício que funcionou, diga aleluia, assentou-se à direita de Deus. Ele sentou à direita. A direita é o lugar de autoridade. O rei manda através da sua direita, do grão-vizir que senta na sua direita. Ele fala com o cara e o cara que cumpre.
Então Cristo agora está sentado à direita de Deus, porque o trabalho foi terminado. E por que eu estou falando isso? Porque se ainda houvesse uma única acusação, uma única culpa na sua vida, se o diabo pudesse te condenar por qualquer coisa que fosse ainda hoje, Cristo não podia estar lá sentado, o trabalho não teria terminado. Se ele está lá sentado, é porque você é a justiça de Deus. Você pega isso? E aí diz assim, vira mais um, verso 13. Aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos. Eu preciso que você me ajude no português, porque a gente vai terminar agora. Sejam postos, diga comigo, sejam postos. Veja, não é eu colocarei, sejam postos, repete. Veja, não é eu farei, sejam postos, repete. Você está entendendo que não é algo que você faz? Ele diz, você se assenta com Cristo no cenáculo. Eu coloco teus inimigos embaixo dos teus pés. Você se assenta. Pastor, eu faço o quê? Você se assenta. Como é que eu me assento? É nele. Teu trabalho é só permanecer nele. É trabalhar uma consciência revelada de que você não é daqui. Pastor, mas a AIDS mata, mas eu não sou daqui. Pastor, mas o câncer é letal, mas eu não faço parte da regra desse mundo. E para Satanás me condenar, ele precisa pedir a minha deportação. E sabe quando é que Deus, o meu Pai, vai me deportar? Nunca. Por isso que a Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 8, verso 1. Diz assim, ó, Romanos 8, 1. Agora, repita, diga agora. É importante o agora. Fale para o seu irmão, é importante o agora. Sabe por que o agora é importante? Porque agora não é mais agora. E agora já não é mais o agora, porque o agora já passou, entende? Agora já é outro agora, que já não é mais de novo, porque agora já é outro agora, que passou de novo. Que louco. E daqui a 10 anos, se ele não voltar, é agora. E aí ele vira e te manda essa agora, que envolve a plenitude do tempo. Nenhuma condenação há mais. Cristo está sentado, a obra está completa, está consumado. Não há mais condenação para você. E veja, ele não está dizendo que você não vai errar. Ele está dizendo que apesar de você se atrapalhar, errar o alvo, fazer mais escolhas, você não pode mais ser condenado. Por quê, pastor? Porque não dá para ver a folha. Para te condenar, ele tem que condenar Cristo. Para te condenar, ele tem que condenar o sol da justiça, a estrela da manhã. Para te condenar, ele tem que condenar o príncipe da alva. Para te condenar, ele tem que condenar o leão da tribo de Judá. Isso tem muita coisa envolvida, você entende? Está pegando? Então, acabou nosso tempo. Espero que você saia daqui com essa revelação, que não é só nascer de novo, é ser transportado para um lugar de consciência mental, o cenáculo mais alto, fora dessa terra, um lugar no céu, onde Ele trabalha por nós e os nossos inimigos vão sendo destruídos e colocados embaixo dos nossos pés. E se nós estamos sentados no céu e estamos, diga aleluia. E se Ele está botando nossos inimigos embaixo dos nossos pés e está, porque Ele nunca mente, diga glória a Deus. Então significa que agora já é menos difícil do que agora. E agora já está mais fácil ainda, porque Ele está colocando os inimigos. Cada vez tem menos, mais fracos, mais derrotados, cada vez são mais submissos, subjugados, submetidos, e você cresce em autoridade, em realidade, em identidade, em localidade. Cresça em identidade, cresça em localidade, cresça em identidade e cresça em posicionamento, cresça em saber quem você é e cresça em saber aonde você está. Dê um aplauso bem forte a Ele. Ei! Dê um aplauso bem forte a Ele. Foi Ele que fez tudo isso.
Dê um aplauso bem forte, afinal de contas é a única coisa que você pode fazer. A única coisa que te cabe é aplaudir e agradecer, irmão. Então faça isso bem feito, tá? A única coisa que nos cabe é aplaudir e agradecer, então faça isso bem feito. Faça isso bem feito. E decida se conectar com Ele. Amém? Decida que a partir de hoje, você não quer mais nada desse mundo dado por Satanás. Nada. Se conecta com Ele. Aí você vai ver que conectado com Ele, a tua parte abençoada é dele também. E Satanás não pode mais estar te roubando. Sabe? Não pode mais. Agora é para sempre. Vamos ficar em pé, vamos tomar a Santa Ceia. O Ministério de Louvor sobe.